Olá pessoal, professor Lucas de volta para a gente seguir então com essa análise sobre esses três conceitos, esses três institutos que estão no teu conteúdo programático: Estado, Governo e Administração Pública. Nos blocos passados a gente ficou mais com as noções aqui sobre o Estado, entendemos o porquê do surgimento do Estado, vimos que num primeiro momento, aquele primeiro modelo de Estado a surgir na história ficou muito marcado com a ideia de ser um Estado sem limites, que a gente conhece como Estado absolutista ou simplesmente Estado absoluto, porque não era Estado subordinado a nenhuma lei, porque era, na verdade, um Estado que não era subordinado às leis, porque era um Estado onde o governante fazia tudo o que queria, porque era um Estado que não respondia por nada e porque era um Estado onde as três funções que exercia eram todas concentradas nas mãos do governante. Por essas características, aquele primeiro modelo de Estado, o Estado absoluto, não vingou, pelo menos na maior parte do mundo. O Estado começou a se tornar muito arbitrário, muito abusivo. O povo se revoltou e criou um novo modelo de Estado. Um novo modelo de Estado para se contrapor ao Estado absoluto, que é o chamado Estado, que foi o chamado Estado de Direito. Modelo de Estado que nós temos aqui até os dias de hoje. Como eu já venho dizendo e reforço, se você abre a Constituição Federal no artigo 1º, você vai ver lá exatamente isso. República Federativa do Brasil é o nome completo para o nosso Estado. Estado Democrático de Direito. Então, a própria Constituição, de forma explícita, fala que o nosso Estado, o Estado brasileiro, é um Estado democrático de direito. E o que quer dizer ser um Estado de direito, pessoal? É um Estado subordinado ao direito. É um Estado que só faz agora o que a lei lhe permite. É um Estado que responde por seus atos e é um Estado onde as três funções vão ser partilhadas em três estruturas diferentes. Cada estrutura dessa, a gente tem os poderes em cada estrutura dessa. Eu vou ter o poder legislativo, a quem confere tipicamente o exercício da função de legislar. Eu vou ter o poder judiciário, que é quem, em regra, vai exercer a função judicial. E eu tenho o poder executivo, que é quem, em regra, em princípio, vai estar exercendo a função executiva, também chamada função administrativa. Só que a gente viu que essa tripartição de funções ela não é absoluta, na medida em que, atipicamente, ou seja, excepcionalmente, um poder de Estado até pode exercer a função do outro quando a Constituição lhe autorizar. Então, embora a função administrativa seja, em regra, exercida pelo Poder Executivo, atipicamente ela poderá ser exercida pelos demais poderes, e aí, pessoal, nesse caso, os demais poderes também estarão atuando como administração pública. Afinal, como a gente viu e eu reforço, a administração pública é o Estado no exercício da função administrativa. É o Estado exercendo alguma atividade ligada à função de administrar, alguma atividade ligada à função administrativa. É o Estado prestando serviços públicos, é o Estado exercendo o poder de polícia, enfim, quando o Estado estiver exercendo alguma atividade de natureza administrativa, pode ser através do poder executivo, o que é a regra, pode ser através do judiciário ou do legislativo, não importa. Quando o Estado exerce a função administrativa através aí de qualquer dos três poderes, ele está atuando como administração pública. Daí a gente viu que a administração pública não é a mesma coisa que Estado. É o Estado no exercício da função administrativa. Daí a gente viu também que a administração pública não é a mesma coisa que poder executivo. A administração pública é o Estado na função de administrar. Que beleza! Em regra, é exercida pelo executivo, mas, mais uma vez, repetição, também pode ser exercida pelos demais poderes. E aí, nesse caso, quando os demais poderes de Estado estiverem atipicamente administrando, eles também vão estar atuando como administração pública. Portanto, a administração pública vai além de poder executivo. É qualquer dos três poderes no exercício da função de administrar. Tranquilo? Deu para entender a ideia? Falamos sobre isso bastante já, aqui é mais a título de revisão, né, pessoal? E a gente falou um pouco mais sobre essa tripartição de funções, vimos que além daquelas três funções básicas, o Estado exerce ainda uma quarta função, chamada função política. Por exemplo, quando ele elabora suas políticas públicas. E vimos que, a depender da função que o Estado vai estar desempenhando, ele vai estar em busca do bem comum de formas distintas. Quando o Estado legisla, vem e cria uma lei,
ele vai estar em busca do bem comum, mas no plano abstrato, já que uma lei por si só não resolve nada no concreto. Agora, quando o Estado exerce a função administrativa, pega o que a lei cria e executa e implementa na prática, aí ele vai estar resolvendo no concreto. Quando o Estado exerce a função agora de julgar, através dos magistrados, quando o juiz julga um processo, ele está garantindo o bem comum no caso concreto. Afinal, cada processo é um caso concreto que o juiz vai lá e resolve, né? Mas para o juiz exercer a função de julgar, como a gente viu, ele tem que ser provocado. Então, quando o Estado exerce a função de julgar, ele está em busca do bem comum de forma concreta, mas de forma indireta, já que ele depende de provocação. Quando exerce a função administrativa, não. Ele não depende de provocação para ir lá e desempenhar a sua função de administrar. Quando o Estado exerce a função administrativa, turma, ele está em busca do bem comum de forma direta. Afinal, a administração pública pode agir por provocação, mas ela pode e deve agir também de ofício, independentemente de ser provocada. Com isso, a gente fechou aquela análise da tripartição de funções e avançamos no estudo do Estado, trabalhando os 3 elementos que constituem um Estado. Os 3 elementos, ou seja, aquilo que é elementar, aquilo que é indispensável, aquilo que é imprescindível para que nasça um Estado-nação. Todo Estado tem que ter um povo, que são os nacionais, situado em um território. Então, além do povo, todo Estado tem que ter um território, que é o espaço geográfico onde se situa aquele Estado. E todo Estado, pessoal, vai ter que ter pelo menos um governo com soberania no plano interno, perante o povo, e no plano externo, perante os demais Estados, em suas relações internacionais. Daí falar que povo, território e governo soberano são os 3 elementos que constituem um Estado. São requisitos, são indispensáveis, né? São indispensáveis. Jesus amado, o alarme está tocando aqui, é hora de tomar o remédio, né? São indispensáveis para a constituição de um Estado. Falamos sobre isso. Falamos também sobre as formas de Estado, Estado unitário, Estado federativo. Estado unitário é aquele onde a função política ela é toda centralizada em uma única entidade. Já no Estado federativo é o contrário. Lá, a função política ela vai ser desmembrada em várias entidades. É a forma adotada no Brasil. Logo, aqui no Brasil, o Estado exerce sua função política, seu poder político, não por um só ente, mas por vários entes. Todos eles com autonomia política, daí chamá-los entes políticos ou entes federativos, já que por terem autonomia política compõem um Estado federativo, compõem a Federação Brasileira. Lembra deles? União Federal, Estados-membros, Distrito Federal e também os municípios. Todos eles com autonomia política. Aí são os entes da federação. Muito bem, muito bem. Além dos entes federativos, além dessas 2 formas de Estado, no nosso bloco passado, vamos chamar assim, a gente também viu o conceito de Estado como aquela instituição que se organiza socialmente, juridicamente, politicamente. Vimos que o Estado é uma instituição dotada de personalidade jurídica. O Estado é uma pessoa jurídica, inclusive de direito público, e sujeita às normas jurídicas, em virtude da ideia de Estado de direito, que só faz o que as normas lhe permitem. O Estado, pessoal, ele é conduzido por um governo que tem soberania tanto no plano interno, perante o seu próprio povo, como no plano externo. E o Estado surge, basicamente, com a finalidade de garantir os objetivos definidos lá na Constituição Federal. Erradicar a pobreza, garantir uma sociedade livre, justa e solidária, né? E com isso garantir o bem-estar social. É o conceito de Estado. Para fechar a nossa super revisão do que trabalhamos até então, nós vimos que atualmente não se aplica mais a teoria da dupla personalidade jurídica ao Estado. E o que isso quer dizer, pessoal? Que hoje em dia não importa se o Estado vai estar atuando no campo do direito público, o que é a regra, já que o Estado é uma pessoa de direito público, ou no campo do direito privado. Ainda que o Estado atue no campo do direito privado, ou seja, regido por normas do direito privado, como do direito civil, como do direito empresarial, mesmo que o Estado atue no campo do direito privado,
ele continuará sendo uma pessoa jurídica de direito público, já que sua personalidade não mais muda a depender das normas a ele aplicadas, como mudava antigamente, quando se adotavam a teoria da dupla personalidade jurídica, coisa que não se adota mais hoje em dia. Então, ainda que o Estado atue regido por normas do direito privado, ele continuará sendo pessoa jurídica de direito público. Fechado? Bom, depois que a gente trabalha essa ideia sobre Estado bem a fundo, como a gente fez nos blocos passados, falta agora a gente falar um pouquinho mais sobre quem? Sobre o governo e sobre a administração pública. Exatamente por isso que no teu material já está aqui na tela quem? Ó, o governo. E aí, pessoal, para a gente falar sobre governo, eu tenho aqui ó, cinco tópicos. Vamos fazer aqui uma diferença entre governo e Estado. Qual é a diferença entre governo e Estado? Eu já te expliquei uma diferença no bloco passado. Qual foi a diferença? O governo é um dos elementos constitutivos do Estado. Ora, se o governo é um dos elementos que compõem o Estado, não dá para dizer que governo é a mesma coisa que Estado, concorda? Simplesmente pelo fato do governo ser um dos elementos que compõem o Estado. Um dos elementos não é o único. Então, o governo ele faz parte do Estado, mas o Estado não se resume ao governo. Tem o povo, tem um território. Então, por isso, já dá para a gente dizer que governo e Estado não é a mesma coisa. Mas tem uma outra diferença que eu vou te explicar já já, com um desenho bem bacana que a gente vai fazer na sequência. Além disso, vamos trabalhar aqui hoje o conceito de governo, as formas de governo, os sistemas de governo, e aí vamos falar um pouquinho mais sobre a tal da função política. Meu querido, minha querida, pega aí uma folhinha de caderno para você anotar comigo o seguinte. Você vai entender comigo aqui agora essa diferença entre Estado, governo e a administração pública. Vamos lá, para você entender isso aqui bem bacana, eu vou pegar aqui, por exemplo, gente, ó, a União Federal. A União Federal é um dos entes que compõem a Federação Brasileira. A União Federal é um dos entes federativos, não é verdade? A União é um dos entes que está dentro do Estado, que pertence à Federação Brasileira. Legal. Então, ó, aqui eu tenho a União Federal. A União pertence ao Estado. A União é o Estado. Então, aqui você tem a União Federal. E aí, gente, vem comigo, ó, vamos entender isso aqui bem bacana, de uma forma tranquila e lógica, para você não esquecer. Dentro da União Federal, dentro dessa pessoa jurídica, a gente vai ter aqui alguns órgãos públicos. Por exemplo, no topo do Poder Executivo Federal, eu vou ter aqui ó, a Presidência da República, que é um órgão. A Presidência da República é um órgão que pertence a essa pessoa jurídica, chamada União Federal. Só que a presidência ela não é o único órgão. Além da Presidência da República, turma, eu tenho logo abaixo aqui os ministérios. Por exemplo, ó, abaixo aqui da presidência, eu vou colocar, por exemplo, abaixo aqui da presidência, o Ministério, vamos colocar assim, ó, da Saúde. Eu vou colocar aqui também, ó, o Ministério da Fazenda. E vou colocar aqui, por exemplo, turma, um outro ministério. Ministério da Justiça. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Poderia ser o Ministério da Previdência, o Ministério do Meio Ambiente, enfim, todo mundo aqui é órgão. Abaixo desses órgãos, eu vou ter outros. Por exemplo, abaixo do Ministério da Saúde, ó, eu vou ter um órgão que ficou muito mais famoso do que já era na pandemia, o SUS, Sistema Único de Saúde. Abaixo do Ministério da Fazenda, por exemplo, ó, a gente vai colocar aqui a Receita Federal do Brasil. E abaixo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por exemplo, eu vou colocar aqui a Polícia Federal. Todo mundo aqui, gente, também vai ser órgão que pertence à União Federal. Todo mundo aqui é órgão que pertence à União. Só que tem uma grande diferença, olha que bacana.
entre esses órgãos que estão na cúpula do poder, que estão no topo, e esses órgãos que a gente vai encontrar aqui na base. Há uma grande diferença, né? Qual é a diferença, pessoal? Vamos lá. Esses órgãos que estão aqui no topo da hierarquia, eles ficam encarregados de traçar, de definir as políticas públicas que serão implementadas aqui no âmbito federal. Então, ó, foi eleito um presidente. Esse novo presidente, junto a seus respectivos ministros, ó, o presidente, junto a seus ministros, vem e define as políticas públicas que ele, presidente, vai querer implementar ao longo aí de seu mandato eletivo. Então, aí, ó, nós temos esses órgãos que estão na cúpula fazendo o quê? Exatamente isso, ó, cuidando da elaboração. Anota comigo. Cuidando da elaboração de políticas públicas. Elaboração de políticas públicas. É ou não é, pessoal? Chega lá um novo presidente, ele chega com um plano de governo. Seja um presidente inclinado mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, não me interessa a sua posição política. E não é para você se preocupar com isso, é para você se preocupar em entender o que eu estou falando e acertar a questão na prova. Então, ó, seja o presidente A ou o presidente B, ele chega lá com um plano de governo, com as políticas públicas que ele pretende implementar ao longo dos seus 4 anos de mandato. Só que o presidente ele não tem expertise aprofundada em nenhuma área, para isso que ele tem aqui os ministros. E aí, pessoal, o presidente, junto a cada ministro, vai elaborar as políticas públicas em cada área. Olha para cá, na saúde, nas questões fazendárias, nas questões de justiça e segurança pública. Então, esse pessoal que está aqui em cima fica encarregado de definir, de traçar, de elaborar as políticas públicas. Mas, ó, não é essa galera que está aqui no topo que vai depois executar. Faz sentido o que eu estou falando? O presidente vai dizer o que ele quer que seja feito, por exemplo, na segurança pública, junto ao ministro da Justiça e Segurança, beleza? Mas é o presidente que vai implementar? É o presidente que vai estar na linha de frente, no dia a dia, executando a política pública que ele definiu na segurança? Claro que não. É a Polícia Federal, é a Polícia Rodoviária Federal. Não é o presidente que vai estar, gente, ó, dando remédios, realizando procedimentos cirúrgicos. É o SU. Então, enquanto esses órgãos que estão na cúpula elaboram, definem as políticas públicas em cada área, não são esses órgãos que estão na cúpula que vão lá executá-las. São esses órgãos que estão na base, concorda? Então, ao contrário dos órgãos que estão aqui na cor azul, esses órgãos que estão na cor vermelha, eles ficam encarregados de quê, pessoal? Eles ficam encarregados, ó, da execução de políticas públicas. Execução de políticas públicas. Professor, não é a mesma coisa, não? Elaborar e executar? Pessoal, é a mesma coisa? Claro que não. Elaborar é uma coisa. Executar é diferente. Executar é uma coisa, elaborar é outra, concorda? Então, ó, uma coisa é, quem é que está definindo as políticas públicas? Beleza, agora quem é que está indo lá e implementando, e colocando em prática, e executando essas políticas públicas? É diferente. Definir é uma coisa, ir lá e fazer é outra. E por que isso é importante, pessoal? Porque eu vou lhe mostrar agora a diferença entre Estado, governo e administração pública. E olha só que bacana, ó. A gente já sabe que, vamos lá, executar políticas públicas, bom, se está executando, executar é exercer função executiva. Se esses órgãos que estão aqui na base, pessoal, se esses órgãos que estão aqui na base estão executando, eles exercem função executiva. Legal? E a gente já sabe, numa altura dessa, concorda? Que função executiva tem um sinônimo. Qual é o sinônimo de função executiva? Fala para mim. Função administrativa. É ou não é? Função executiva ou função administrativa. E você já sabe, numa altura dessa, que quando o Estado exerce função
executiva, também chamada função administrativa. O Estado exercendo essa função tem nome. Como é que é o nome dele, pessoal? É Estado-administração. Ou simplesmente, olha lá, galera, ou simplesmente administração pública. Ou simplesmente administração pública. Esse conceito de administração pública, turma, não é novidade para você. Nós falamos já no detalhe que a administração pública é o Estado no exercício da função quê? Da função administrativa. E essa função administrativa, numa altura dessa, a gente já sabe que é o mesmo que função executiva. Então, por exemplo, ó, quando vem o SUS, galera, olha que interessante, ó, e executa e implementa políticas públicas na área da saúde, o SUS, executando políticas públicas, ele está exercendo função executiva, também chamada administrativa. O SUS vai estar atuando como a administração pública federal. Agora, aqui em cima, quando vem o Ministério da Saúde e elabora e traça e define as políticas públicas, a gente já aprendeu, quando falou da função política, que o Estado elaborando suas políticas públicas é o Estado exercendo função política. É o Estado exercendo, ó, função política. E aí que vem o detalhe, pessoal. Quando o Estado exerce função política, o nome dele não é a administração pública. Quando o Estado exerce função política, o nome dele, pessoal, ó que beleza, ó, é governo. Não à toa, a função política também é chamada, olha que interessante, função de governo. Dá no mesmo, porque quando o Estado exerce essa função política, ele não está atuando como administração pública, ele vai estar atuando como governo. Ele vai estar atuando como governo. Aqui eu vou ter o conceito de governo, que também não se confunde com o conceito de administração pública. Então, olha que interessante, um esqueminha para você não confundir nunca mais governo com a administração pública. A administração pública, turma, que está aqui embaixo, né? Ó, a administração pública está aqui embaixo, é o Estado no exercício da sua função administrativa. É o Estado executando as políticas públicas que são definidas, ó, lá em cima. É o Estado executando políticas públicas que são definidas por esses órgãos que estão na cúpula. Governo não. Governo não é o Estado executando, simplesmente implementando essas políticas públicas. Governo é o nome que se dá ao Estado, turma, olha lá, ao Estado definindo, traçando, definindo, né? Dizendo quais são as políticas públicas. Percebe a diferença? Então, quando o Estado está definindo aquilo que é para ser feito, quando o Estado está elaborando, traçando, definindo suas políticas públicas, ele está na função política, e quando ele está na função política, o nome dele é governo. Agora, quando ele está executando essas políticas públicas, aí eu tenho a função executiva, também chamada administrativa, e aí ele está como administração pública. Então, governo e administração pública são dois nomes que a gente dá para o Estado, quando o Estado estiver exercendo essas funções. Quando o Estado exerce função administrativa, eu vou ter aqui a administração pública. Quando o Estado exerce a função política, eu vou ter aqui o governo. Então, também não é a mesma coisa. Tem uma analogia, turma, que eu gosto sempre de fazer, que ajuda a entender isso melhor ainda, que é o seguinte, ó, o governo é o Estado dizendo o que deve ser feito. E a administração pública é o Estado indo lá fazer. A analogia é, quando você pega um Uber, você, por exemplo, pegou um Uber, você lá pediu um Uberzinho 99. O seu objetivo é estar em um aulão, sei lá, às 14 horas. E aí, você já está um pouco atrasado, aí você chega para o motorista e fala, ó, campeão, para que eu não atrase mais ainda, eu peço que você, por gentileza, vá por esse caminho. Aí o motorista pega e fala,
para você, na condição de passageiro. Pode deixar, sim senhor. Quando você traça o caminho que você quer que seja percorrido, para que você alcance o seu objetivo, você está dizendo o caminho a ser percorrido. Mas é você que está dirigindo? Não, é o motorista do aplicativo. É como se você estivesse atuando aqui como governo, dizendo o que é para ser feito, e o motorista estivesse apenas executando aquilo que você determinou. Como se o motorista estivesse como administração pública. Ele vai lá e faz. Percebe? Então, o governo é o Estado dizendo o que deve ser feito. A administração pública é o Estado executando. Essa mesma linha de raciocínio, pessoal, você pode levar para o âmbito estadual e para o âmbito municipal. Por exemplo, se eu penso aqui no estado do Ceará, eu tenho no âmbito do estado a governadoria, no lugar da presidência, eu vou ter a Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, no lugar do Ministério da Justiça, e eu vou ter a Polícia Civil, por exemplo. A governadoria e a Secretaria de Segurança Pública vão traçar as políticas, mas não são esses órgãos que vão implementar, é a Polícia Civil. Então, a governadoria do estado do Ceará e a Secretaria de Segurança Pública vão estar atuando como governo do estado do Ceará. E a Polícia Civil e a Polícia Penal, que vão estar executando essas políticas públicas, vão estar atuando como a administração pública do estado do Ceará. Percebe a diferença? O mesmo eu posso aplicar para o âmbito municipal. No lugar de União Federal, você coloca o município de Fortaleza. No lugar da Presidência da República, você coloca Prefeitura Municipal. No lugar do Ministério da Justiça, você coloca Secretaria de Segurança Cidadania, né, a SESEC. E abaixo dessa secretaria, você pode, por exemplo, colocar a Guarda Municipal de Fortaleza. Olha que interessante, né? A Guarda Municipal está elaborando alguma política pública na preservação do patrimônio público? Não, ela está executando essa política que é definida pela SESEC, Secretaria, junto à Prefeitura Municipal. Então, enquanto a Prefeitura Municipal e a SESEC, elaborando políticas públicas, atuam como governo do município de Fortaleza, a GMF, que não está definindo nenhuma política pública, mas sim implementando, atua como administração pública municipal. Tá fazendo sentido ou não, pessoal? Tá dando para entender a lógica da coisa? Show de bola! Então, isso que eu queria que você entendesse, tá? Essa diferença entre governo, administração pública e Estado. Percebe comigo que Estado é algo muito mais amplo. O Estado é mais amplo que governo, é mais amplo que a administração pública. Governo é o Estado no desempenho da função política. A administração pública é o Estado no desempenho da função administrativa. O governo diz o que vai ser feito. A administração pública vai lá e executa. Vai lá e faz aquilo que foi definido lá em cima. Bacana? Tranquilo e calmo? Maravilha. Eu vou fechar aqui esse bloco com vocês e aí na sequência eu vou falar um pouco mais sobre governo e no próximo bloco eu vou trazer aquela diferença entre o sentido subjetivo e o sentido objetivo. Eu vou falar de governo em sentido subjetivo e em sentido objetivo e na sequência eu vou falar já da administração pública em sentido subjetivo e objetivo, que é um ponto que bancas em geral cobram o tempo todo. Você tem que ficar ligado, porque eu arrisco dizer ser um dos pontos mais cobrados em prova sobre essa parte inicial. Conceitos de Estado, governo e administração pública. O que, professor, que é muito cobrado? A administração pública em sentido objetivo e sentido subjetivo. A gente não pode perder essa explicação. Beleza? Tranquilo? Vamos então fechar aqui o nosso bloco e a gente volta para trabalhar essa diferença. Até já já. Valeu!